Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos reunidos em mais uma tarde de Lexio Divina, né? Para juntos lermos a palavra de Deus, meditarmos, né, a palavra de Deus juntos, né? Ver o que a palavra de Deus quer informar ao nosso coração, né? Assisti uma pregação durante essa semana em que o pregador dizia o quanto é importante nós escutarmos a voz do Senhor, né? Que nos dá a direção, né, na nossa vida. Ainda mais digo que esse ano tem sido um ano, né, em que a gente tem que aprender a ouvir mais a Deus, né? Talvez o tempo que Ele tenha concedido a gente, né, em casa, os que deixaram de trabalhar, eu creio que a gente aproveita bem esse tempo na medida, né, quem aproveitou, né, claro, na medida que a gente se coloca a ouvir a voz do Senhor, né? Mas nosso sonho é muito sutil, meus irmãos. Por isso é necessário o momento em que a gente pare para refletir a vontade de Deus, né? Por esse momento a gente tem que parar para fazer esse momento de Lexio Divina de intimidade com o Senhor. Porque Deus não fica gritando a todo momento, não fica chamando a nossa atenção nas coisas mais extraordinárias. Pode fazer assim, né? Mas geralmente Deus fala no silêncio do nosso coração. E para que a gente consiga ouvir, né, a silenciosa voz de Deus, a gente precisa também fazer silêncio interior, né? Não é simplesmente não falar com ninguém, mas é muitas vezes deixar as preocupações de lado, deixar os nossos pensamentos de lado para ouvir a voz do Senhor que deseja falar conosco, que deseja nos comunicar o seu amor, né? Então é isso que nós fazemos aqui na Lexio Divina, né? Reconhecer esse Deus que nos fala, esse Deus que fala conosco, né? E é como se a gente estivesse dizendo para Deus nesse momento: Senhor, fala conosco, porque desejamos te ouvir e seguir o teu plano de amor. Amém, meus irmãos? Por isso eu te convido a gente começar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos pela força do teu Espírito Santo que nesta tarde, a partir da palavra que será meditada por nós, a gente possa de verdade atingir a vossa vontade, a vontade do vosso Pai. Te pedimos, Jesus, que nessa tarde o Senhor venha de modo especial falar ao nosso coração, revelar ao nosso coração o teu plano de amor, Jesus. Sabendo que sem ti a nossa vida é sem sentido, sem ti nossa história é sem sentido, sem ti nós caminhamos na escuridão, Senhor. Na escuridão do pecado, do erro. A vida sem Deus é vida de escuridão, é vida de trevas. Por isso hoje nós pedimos o teu Santo Espírito que ele venha nos iluminar. Ilumina-nos, Espírito Santo, pela força da vossa graça. Isso que te pedimos rezando. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a palavra que hoje eu quero meditar com vocês foi o evangelho que nós lemos no dia de ontem. Foi Mateus 9, 27, dos versículos 27 a 31. Mateus capítulo 9, dos versículos 27 a 31. Evangelho muito forte que a gente ouviu ontem. Mateus 9, para quem não conseguiu pegar, do 27 ao 31. Que diz assim: Partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os irmãos, dessa passagem a gente pode tirar muitas coisas. Muitas coisas. Mas um dos métodos que eu aprendi, né, na minha caminhada, para que a gente possa fazer uma boa meditação da palavra, é a gente se colocar na própria história. Quem nós somos aqui nessa história, né? E nós vemos aqui nessa história 3 personagens, né? Jesus e os 2 cegos.
E me vejo nessa história, em muitos momentos da minha vida, como esses cegos que gritam a Jesus, né? Tende piedade de nós, filho de Davi. Quantas vezes a gente não se vê, né, na necessidade de clamar a misericórdia de Deus, né? Quantas vezes, né, a vida nos coloca em situações em que a gente se sente impotente, né? A cegueira aqui no Antigo Testamento, irmãos, naquele momento a cegueira significava uma série de limitações, né? Os deficientes, naquele momento, né, o povo judaico, eram pessoas que muitas vezes ficavam à margem da sociedade, como aquele coxo que nosso Senhor encontra na beira do caminho, né? Então os deficientes eram aqueles que ficavam à margem da sociedade e muitas vezes tinham que ganhar a vida mendigando, né? Eram aqueles que muitas vezes não conseguiam se casar, não conseguiam ter uma vida social, mas ficavam à margem, né? Sendo tratados por vezes como até como pessoas desgraçadas, né? Como alguém que o Senhor puniu, né? Então, quando esses homens estão gritando, pedindo que Deus tenha misericórdia deles, que Jesus realize uma graça no coração deles, né? No coração e na vida deles, é porque eles já não tinham a quem recorrer, né? E ter a visão de volta significa, ou ter a visão, né? Não sei se aqui não diz se eles tinham visão antes ou depois, antes, né? Ou se já eram cegos de nascença, mas sei que esses cegos precisavam de uma graça e reconheceram necessitar, né? Tende piedade de nós, filho de Davi, né? É engraçado a gente perceber o que Jesus diz a eles também. Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam sim. Então Jesus tocou nos seus olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E eu me lembro uma coisa que é fundamental, né? Olha o que Jesus diz: faça-se conforme a vossa fé. Muitas vezes, né, muitas vezes não sempre, para que Deus possa agir na nossa vida, para que Deus possa intervir na nossa história, Jesus que é Deus, ele possa intervir na nossa história, uma coisa é necessária: fé, né? E fé, irmãos, a gente pode dar várias definições do que seja fé, mas também podemos definir a fé como acreditar naquilo que a gente ainda não tem posse, né? Acreditar mesmo que o milagre ainda não tenha acontecido, a graça que a gente necessita ainda não tenha acontecido, acreditar que de fato Deus tem o poder para realizar, né? Então, após esse gesto de fé desses homens que foram procurar Jesus e de fato acreditaram, porque receberam a graça, né, eles puderam sair dali felizes, anunciando tudo aquilo que nosso Senhor tinha feito na vida deles. Mas voltando atrás, a gente pode dizer 3 pontos. 3 pontos. A gente pode citar aqui 3 pontos fundamentais nessa passagem. A primeira é reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de Jesus. E isso está muito ligado a um dom, a uma virtude chamada humildade, né? Humilde, o pobre de coração, quando nosso Senhor diz que é o pobre de coração que vai herdar o reino dos céus, ele não está querendo dizer humilde como oposto, ou pobre de coração como oposto do rico, não, mas como oposto do soberbo. Soberbo é aquele que não reconhece que precisa de Deus, porque para ele, o que ele tem já basta. Aliás, a si mesmo basta. O soberbo acha que só precisa de si, né? Mas esses homens, reconhecendo que eles eram totalmente incapazes, eles, na sua humildade, reconhecendo que necessitavam de Jesus, eles diziam: tem piedade de nós, filho de Davi. Então a primeira coisa é reconhecer, é ter essa humildade de reconhecer que nós precisamos de Deus. E que a graça que a gente pede não é porque a gente merece. Não. Esses homens talvez não merecessem nada de Deus. Aliás, não mereciam, como ninguém merece nada de Deus. Deus não... Ninguém merece nada de Deus. Só Ele é perfeito, né? Muito pelo contrário, a gente vive ofendendo o Senhor, né? Se Jesus fosse levar em conta nossas infidelidades, Ele não realizaria nada na nossa vida. Mas no contrário, a palavra de Deus diz que Deus está próximo do coração humilde, né? Nossa Senhora diz no Magnífica, né? A minha alma engrandece o Senhor, né? O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a minha humildade, para a minha pequenez, né? Deus é aquele que resiste os soberbos, mas dá a sua graça aos que são pequenos, aos que são humildes. E aqui esses homens, não estou dizendo só de uma cegueira
A cegueira não era nada, né? Não foi por causa da cegueira que Nosso Senhor curou eles, né? Mas foi por conta de sua humildade, de se fazer pequenos, de se fazer necessitados. Segunda coisa, acreditar. Acreditar. A gente precisa se aproximar de Deus reconhecendo que precisa dele. Em segundo lugar, a gente precisa acreditar que Deus tem o controle das nossas vidas, irmãos. E esse acreditar que Deus tem o controle das nossas vidas parte de atitudes muito concretas, né? Como o abandono que a gente tem nas mãos de Deus, como a confiança que a gente precisa ter nas mãos dele, como, por exemplo, não murmurar diante das situações de adversidade, porque a gente sabe que Deus conduz a nossa vida. Não murmurar, por exemplo, não reclamar da vida porque está doente, porque está passando por uma enfermidade, ou porque tem algum parente doente. Ou mais, irmão, até pior, né? Não reclamar diante da morte de alguém, né? Claro que a dor, o luto, às vezes faz a gente caminhar para esse lado, né? Mas é reconhecer que Deus tem um controle da nossa vida, né? Esses cegos não chegaram para Jesus reclamando da cegueira deles. Não. Não chegaram para Jesus reclamando do problema deles. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Eles não chegaram para reclamar diante de Jesus. Mas eles chegaram para pedir que o Senhor intervisse na história deles. A gente, ao rezar, não tem que ficar reclamando para Deus o quanto nossa vida está difícil, não, gente. A gente tem que reconhecer que em Deus está a solução. Em Deus está aquilo que a gente precisa. E é ter fé, porque Jesus irá nos perguntar, né? Vós acreditais que eu posso fazer isso? Quando a gente pede uma graça a Deus, a gente tem que confiar de que realmente Deus pode agir. Não é dizer da boca para fora, mas é confiar com o coração. O cristão é aquele que reza pedindo uma graça, mas ao mesmo tempo já se alegrando. Porque Nosso Senhor mesmo prometeu: pedir, recebereis, buscar, achareis, batei e vos será aberto. Claro que nem tudo que a gente pede a gente recebe de Deus. Por quê, Thales? Porque Deus nos dá aquilo que é melhor, não aquilo que a gente acha que é melhor. Deus nos dá aquilo que é necessário para a nossa salvação, não aquilo que a gente acha que vai fazer a gente feliz. Por isso é preciso confiar. Por isso é preciso fazer humilde e reconhecer, nesse fazer humilde e reconhecer que a minha vida está nas mãos de Deus. Diz a palavra de Deus que o justo está na mão de Deus. Aquele que caminha com o Senhor, a sua vida está nas mãos de Deus. E por fim, meus irmãos, a última coisa que a gente pode pontuar aqui, entre as muitas, né? Jesus, embora tenha advertido esses homens a não contarem nada a ninguém, eles de lá saíram, né? O último versículo lá, e espalharam sua fama por toda aquela região. Muito mais do que espalhar a fama, gente, o que isso quer dizer? Quem recebe uma graça de Deus, quem recebe a graça de um encontro pessoal com Jesus que muda a nossa história, quem recebe uma intervenção de Deus na vida, não consegue guardar essa graça para si mesmo. Quem recebe o toque de Deus na sua vida, quem tem a sua vida transformada por Deus, esses homens voltaram a enxergar, isso significava muita coisa para eles. Né? Não só o fato de enxergar mesmo, gente, mas era muita coisa para eles. Seria a possibilidade de ter um trabalho, seria a possibilidade de ser reintegrado na sociedade, seria a possibilidade de ter uma família. Isso significaria muitas coisas para eles. Né? Então, por quê? Né? Isso era uma necessidade, entende? De amor, porque o Senhor interviu na minha história. Né? E a alegria dessa intervenção de Deus na história, Deus que toca a nossa história, a alegria é tão grande que a gente tem necessidade de dar testemunho. E o milagre também é para isso, a graça de Deus é também para isso, para que a gente dê testemunho do quanto Deus é bom, do quanto Deus é bom. Tem pessoas que a gente sabe que estão próximas de nós, que precisam de uma palavra de esperança, diante da perda de um parente, diante de uma situação de doença grave, diante de um desemprego, né? Diante de uma dificuldade financeira, diante de uma crise de fé. A gente que experimenta essa intervenção de Deus na nossa história, meus irmãos, e aqui eu não estou dizendo só dos milagres extraordinários que Deus realiza, não, como por exemplo a cura de alguém, a cura física de alguém. Né? Essa semana eu participava da Missa pela Vitória aqui em Santa Cruz, né? Na Santa Cruz, e uma senhora falava da cura, uma cura que ela recebeu, né? Extraordinária,
Louvado seja Deus por isso. Mas eu estou querendo dizer também, dar testemunho das pequenas atitudes de amor, dos pequenos milagres que Deus realiza na nossa vida. Milagres não estou querendo dizer só no sentido extraordinário, estou usando a palavra no outro sentido, mas estou querendo dizer os pequenos milagres de amor que Deus nos concede dia a dia. Meu irmão, a gente está num ano difícil pra caramba, que muita gente se foi, né? E a gente continua bem, a gente continua vivo. Hoje eu levantei, meus olhos estão enxergando, estou usando óculos agora, gente, até tirei aqui, mas estou usando óculos agora. Mas louvado seja Deus, eu enxergo, eu escuto, eu posso caminhar. A minha voz pode louvar a Deus, os meus olhos podem contemplar a beleza do meu Senhor. Os meus ouvidos continuam conseguindo ouvir a palavra do Senhor. O meu coração continua bombeando sangue para o meu corpo. O meu nariz continua conseguindo puxar o ar que oxigena todo o meu corpo. Isso não é um sinal de milagre, gente? A minha família está bem, está todo mundo com saúde, né? A minha igreja continua de pé, eu continuo recebendo os sacramentos. Isso não são pequenos milagres, gente? Isso não são pequenos sinais do amor de Deus, do contato de Deus, da intervenção de Deus na nossa história? Talvez a gente não necessite tanto quanto esses homens de um milagre extraordinário, mas precisamos sim da intervenção de Deus dia após dia. Porque mesmo depois de curados, esses homens continuaram precisando de Deus. Nas pequenas situações da vida, a gente continua precisando de Deus, irmãos. E todas as vezes que a gente recebe esse toque de Deus, essa intervenção de Deus na nossa história, o nosso coração se enche de gratidão. Eu acho que o que fez esses homens saírem anunciando a fama de Jesus, fizeram com que a fama de Jesus se espalhasse por toda aquela região, porque esses homens eram gratos a tudo aquilo que Jesus tinha feito por eles. Gratos. Quem é grato reconhece. Quem é grato diz ao outro, ó, fulano de tal é muito bom. E a gente precisa agradecer a Deus com a nossa vida, dando um belo testemunho diante da nossa família, dando um belo testemunho no nosso trabalho. O mundo está envolto em trevas, irmãos. O mundo muitas vezes está envolto nas trevas da tristeza, do pecado, da morte, de uma cultura de morte, de uma cultura do descartável, né? E uma passagem de São Paulo diz que o mundo espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. E quem são os filhos? Somos nós, né? Então o mundo anseia que nós manifestemos ao mundo, a Ele, as maravilhas do Senhor, para que ele também reconheça o quanto Deus é bom e possa experimentar na sua própria vida o mundo. Eu estou querendo dizer, gente, as pessoas que não experimentaram ainda o Senhor, que as pessoas, através do nosso testemunho, né, da bondade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus, possam também elas fazer, através do nosso testemunho, esse contato com Deus, que elas possam experimentar também a ação de Deus na vida delas. E por acaso não é essa a nossa missão aqui nesse mundo? Anunciar o nome de Jesus, tornar o nome de Jesus conhecido e amado por todas as pessoas, meus irmãos. É isso. Na medida que a gente experimenta o agir de Deus, o nosso coração se torna grato e a gente sai anunciando ao mundo, né? Eu acho que uma das coisas que me faz continuar dizendo sim ao Senhor, a minha vocação, é a gratidão. De saber que Deus me tirou da situação de pecado em que eu vivia, né, da situação de morte, de treva que eu vivia, me trouxe, né, me fez um chamado tão especial, né? Então é por gratidão que a gente diz o sim, né? É por gratidão, é por amor daquele que em primeiro lugar nos amou, que em primeiro lugar cuidou de nós, que em primeiro lugar, né, encheu o nosso coração de felicidade. Quem caminha com Deus é alegre, é grato, né? Não é isso, meus irmãos? Então que possamos pedir ao Senhor que continue a agir na nossa história. Possamos pedir ao Senhor um coração grato, em primeiro lugar um coração humilde, né, como a gente viu, que os homens eram humildes. Em segundo lugar, um coração cheio de fé, para acreditar que nosso Senhor age na nossa história. Em terceiro lugar, um coração cheio de gratidão, para reconhecer tudo aquilo que Deus já fez na minha história. Isso que te pedimos, Senhor. Dá-nos humildade, fé e gratidão, para que o nosso contato contigo, Senhor, para que a nossa vivência contigo, com as tuas maravilhas, possa trazer muitos outros irmãos a te experimentarem também. Que na medida em que a gente vai provando do teu amor, Senhor, possamos nós também irradiar o teu amor
a todas as pessoas que estão afastadas e tristes, a todas as pessoas que necessitam, Senhor, ouvir a Tua palavra, que necessitam sentir o Teu amor, que necessitam fazer uma experiência de amor contigo, de encontro verdadeiro e pessoal contigo. Isso que te pedimos, Senhor, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por participar conosco nesse momento de leitura orante da palavra, que você possa convidar outros irmãos a participar conosco, a beber junto da palavra de Deus, né? E que esse momento de Lexio Divina não seja um momento que você faça somente ao sábado, né? Mas que você na sua casa possa tornar esse hábito, né? Possa tornar, né, esse contato com a palavra de Deus um hábito na sua vida, né? Que você consiga convidar os seus amigos, a sua família, para rezar contigo, né? Porque Jesus, né, nessa semana também falou sobre uma parábola, né, do homem que edifica a sua casa sobre a rocha, né? Se nós queremos que a casa, que é o nosso coração, permaneça fincada na rocha, a gente precisa aprender que rocha é essa. E essa rocha é Cristo, que se revela nas Escrituras. Se a gente quer que a nossa família não caia, né, com os ventos, com a tempestade, né, a nossa casa, a nossa família não caia, a gente precisa fincar a nossa família na palavra de Deus, que é força eficaz, porque é o próprio Cristo, né, o Verbo encarnado. Amém, meus irmãos? Que a palavra de Deus possa nos dar forças para viver essa semana em santidade. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, meus irmãos. Fique com Deus.